Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar de apresentações que funcionam com a professora Juliana. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu sou a Amanda e eu vou ser mediadora de vocês essa noite. Vamos repassar algumas dicas que a gente pede para vocês seguirem. Nós sugerimos que vocês usem o navegador do Google Chrome e não deixem mais nenhuma aba aberta durante a apresentação do webinar para que não tenha problema de interferência na conexão, na velocidade, para vocês assistirem tudo bonitinho. Sempre que vocês tiverem uma pergunta, usem o símbolo da hashtag antes da pergunta para enviar aqui para mim, para eu conseguir acompanhar bonitinho no chat. Qualquer dúvida ou solicitação que vocês tenham, mandem um e-mail para academico@casaeducação.com.br. Podemos começar. Muito obrigada pelo convite para estar aqui de novo, falando sobre apresentações. É um tema que eu gosto bastante. E da outra vez a gente recebeu bastante pergunta. Podem já ir mandando as perguntas que eu vou responder na medida em que elas forem chegando. Então, essa hora que nós vamos passar juntos, eu construí o material com base no livro Apresentações que Funcionam, que Convincentes, da Nancy Duarte, que é dessa coleção que está aqui na frente. É um livro, na coleção é um livro verdinho. Ela é uma pesquisadora, uma excelente profissional e que traz grandes contribuições. Então, nessa hora a gente segue falando sobre isso. E ela começa falando sobre a importância que tem você se preparar para fazer uma apresentação, porque o efeito mais importante e imediato é o controle do medo. Muitas pessoas têm medo de falar em público. À medida em que eu me preparo bastante, eu controlo esse medo. Quem tem medo de falar em público nunca vai perder totalmente o medo. E isso é positivo, porque faz com que a gente trabalhe melhor para estar aqui. Eu fico, nesse comecinho, eu fico querendo que dê certo, certo? Todos nós somos assim, é natural do ser humano querer que a hora que está ali, num momento de exposição, aquele momento seja um momento bem sucedido. Principalmente porque as pessoas avaliam naturalmente. Eu vou falar sobre isso mais para frente um pouco. Quando eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que construir uma imagem. E faz parte dessa imagem a apresentação pessoal, que não está no livro da Nancy, mas faz parte do meu trabalho do cotidiano, quando eu ajudo as pessoas a desenvolver essa característica de comunicação e falar em público. Quando eu tenho medo, esse medo aparece no gesto que eu uso, no tom de voz, às vezes eu falo mais rápido para me ver livre daquela situação, e preparar bem a apresentação reduz demais. Por que a gente tem medo? A gente tem medo porque a gente quer ser aceito, nós temos medo porque nós não queremos errar em público, e nós temos medo porque o ser humano é um ser social. Então, nós queremos que a nossa imagem fique sempre imagem de bem-sucedido. E vamos dizer assim, a coisa mais imediata que a gente tem é o tanto de sucesso que as mídias sociais têm, né? Que mostra sempre que está todo mundo feliz, todo mundo bem. Isso também aparece na apresentação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira ir mandando, podem mandar. Não esqueçam de usar o símbolo da hashtag na frente da pergunta para eu conseguir acompanhar aqui, hein, pessoal? É isso aí, a gente... Não, por enquanto nenhuma. A gente não vai ter pergunta logo de cara, né? Mas pensem o seguinte, quando vocês... existe enquete aí, não existe? Dá para fazer? Eu não sei se... Eu nunca usei a ferramenta, mas a gente pode descobrir. Título da enquete. O título da enquete é: tenho medo de falar em público, sim ou não? Daqui a pouquinho a gente volta. Então, quais são os principais motivos ou medos que a gente tem? A gente tem medo de não ser querido. Se eu tenho medo de ser rejeitada pelo público para quem eu vou falar,
é mais um motivo para eu preparar direito a apresentação. Se eu não quero parecer ridícula, eu me preocupo com entender um pouco qual é aquele ambiente onde eu vou falar, qual é o objetivo, e daqui a pouco eu vou aprofundar isso. E a gente tem aí também um medo, que é um medo muito grande, que é o medo do desconhecido. Na apresentação, ele aparece com a preocupação, bom, eu não sei ninguém que está aí, eu acho que eu não conheço ninguém. Mas se eu conhecesse alguém, eu me sentiria acolhida. Porque eu tô ali, eu sei que tem alguém que gosta de mim ou alguém que sabe quem eu sou. Se eu não conheço, dá essa preocupação, o que será que as pessoas estão pensando? Será que as pessoas estão gostando? Será que não estão gostando? Para as pessoas gostarem, base número 1, eu preciso falar o que elas querem ouvir ou o que elas precisam ouvir. Eu preciso oferecer um conteúdo que atenda. Então, meu objetivo agora é, depois de falar do medo de falar em público, a gente falar então da agenda, 5 tópicos que são tópicos bastante importantes e que vão ajudar a gente a tornar o desconhecido conhecido e diminuir a rejeição, né? Então, quais são eles? Nós vamos começar falando da plateia, então, que preparos que nós precisamos ter para a plateia. Nós vamos falar de como nós montamos os slides e depois eu convido vocês a prestarem atenção um pouco. Eu tenho 2 tipos de slides que eu preparei para vocês. A mensagem que eu vou transmitir, a apresentação em si, e daí é quando eu vou falar um pouco sobre linguagem corporal, e o impacto dessa apresentação, que é a avaliação que a gente faz ao final. Que eles recebem depois desse webinar uma avaliação do webinar, não recebem? Recebem. Isso faz parte da apresentação. Nós temos que nos preocupar com isso. Então eu vou falar disso mais para frente. Como que está a nossa enquete? Temos 4 votos e está empatado. Olha só, puxa vida, pessoal, vamos votar aí pra gente ver. Empatado e o ou a, não sei dizer, a FA1 diz que ele tem medo de falar em público, ou ela, quando não domina o tema. Sim, não dominar o tema é muito complicado. Às vezes a gente se vê, principalmente quando a gente está dentro de uma empresa, que além dessa situação toda da exposição, nós precisamos apresentar alguma coisa e nós ou não dominamos o tema porque somos novos, ou é uma pessoa que vai apresentar em nome de um grupo que tem várias áreas atuando, ou nós dominamos o tema, mas tem uma situação de uma competição de espaço, aí dá bastante medo também. Muito medo, principalmente quando a gente está no ambiente corporativo, de fazer a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida sobre apresentação em ambiente corporativo, por favor, pergunte, porque eu montei a apresentação, eu vou falar sobre isso, mas eu montei uma apresentação que atendesse a qualquer público. Então, na hora que eu planejei o que eu ia falar, eu tenho o eixo do livro, que é um livro muito bom, trago a minha experiência para enriquecer essa fala que eu vou fazer, que eu estou fazendo aqui com vocês, mas eu tenho que pensar que eu não sei quem está aí, então eu preciso falar de uma forma genérica. Por favor, gosto de ter pergunta, vão me perguntando que eu vou ajudar. E vou começar falando de plateia. Então, o que a gente, quando eu vou pensar numa apresentação, já engatando no que eu vinha falando, eu vou falar para a minha empresa, eu vou representar a minha área, a área da qual eu faço parte, ou a área da qual eu lidero? Esse é um tipo de plateia. Quem está ali é o CEO, é o meu líder, é a minha equipe. Quem são essas pessoas? Se eu não estou lá na empresa, eu vou falar, por exemplo, vou fazer uma apresentação ali na igreja ou num culto. Quem que está ali? Quem são essas pessoas? O que elas esperam? Quantas pessoas tem naquela sala? Eu aqui não sei quantos vocês são. Eu até estava tentando descobrir isso aqui no computador da Amanda antes.
para saber, porque eu sei que tem bastante gente inscrita, a gente tem quase 200 pessoas inscritas no curso. Momento, acho que nós temos 20 ativos. E é que tem muita gente que assiste depois. Eu mesma me inscrevo e assisto depois. Olha, temos uma parcial da nossa enquete com 11 votos. 36% diz não ter medo de falar em público, mas 64% tem. Olha, eu espero e desejo, estou trabalhando para que esse número mude, para que dos 64% a gente consiga inverter. Bom, então a gente pensa, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Cabe tudo, cabe gênero, faixa etária, expectativa, o que essas pessoas esperam escutar, quantas pessoas vão ter na sala. Eu vou falar para 10 pessoas, 5 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Por que essas pessoas estão ali? O que motivou aí? Porque a gente tem de um lado a expectativa delas e o outro é a motivação. Então essas duas coisas elas têm que estar alinhadas. Quando eu vou falar, eu já falei para o número maior de pessoas que eu falei, Amanda, foi 600 pessoas. Foi muito difícil para mim. Eu fiquei com a boca seca. Eu não sou uma pessoa que costumo ter medo de falar em público, mas naquele dia eu tive medo de falar em público. Tive bastante medo. Gente, né? Bastante gente. Sim. E eu, como 100% do ser humano, quero agradar as pessoas. Então, é tenso, a gente não consegue ver. E tem uma dica que eu gosto de dar em relação à plateia, em sabendo quem é aquela plateia que está lá, e se não for numa câmera como é o caso agora, procura fazer um mapeamento da sala. Então, vamos imaginar uma plateia média, que a maioria das plateias que eu tenho orientado é em torno de 50 a 100 pessoas ali na sala. Então imagina, faça pequenos quadriculados nessa plateia e tente olhar para todas as pessoas da plateia. Não fica olhando só para uma pessoa, porque se você ficar olhando só para aquela pessoa da plateia, que geralmente muitas pessoas têm o hábito de fazer isso. Tem uma pessoa que está ali na frente ou no meio e está olhando para a gente com um sorriso, é naquela pessoa que a gente mira, porque a gente sabe que aquela pessoa está conectada conosco. Então, tenta não fazer isso. Procura identificar outras pessoas que estão olhando para você na plateia. Se você olhar para um grupo de 4, olhar um, ou num grupo de 6, olhar um, todos que estão no entorno vão acreditar que você está olhando para aquela pessoa. E isso faz com que a plateia se conecte com você. É muito importante olhar para todas as pessoas que estão te assistindo. Então, isso seria uma forma de conquistar a plateia. É uma forma de conquistar a plateia. Aí, Antônio, sua resposta. Ele perguntou aqui como conquistar a plateia. E em complemento, a falar que é Antônio, ele se apresentou, ele disse como contornar quando percebemos que o ouvinte não demonstra estar acompanhando. Não se preocupe com esta pessoa que não está acompanhando. Tenho inúmeros exemplos de pessoas que estavam falando na minha plateia, sem contar outras pessoas que eu acompanho na minha carreira. E essas pessoas, muitas vezes eu achava que a pessoa não estava prestando atenção, não estava conectada comigo. E tenho identificado com muita frequência pessoas que eu achava que estavam ali no celular e essas pessoas estavam anotando, tomando nota no celular e eu achando que a pessoa não estava conectada comigo. E depois a pessoa veio falar comigo, olha, eu estava ali anotando no celular e tal, muitas vezes, e alguns até avisam antes. Olha, eu estou aqui, eu estou olhando no celular, mas eu não estou no WhatsApp nem nas mídias sociais, eu estou tomando nota, eu tomo nota aqui no celular. Então, às vezes a gente acha que a pessoa não está prestando atenção e ela está tomando nota. E outras, às vezes também já aconteceu muitas vezes comigo, de eu ter a impressão que a pessoa não está falando comigo, ela não está conectada comigo e eu me preocupar com a pessoa e acaba aquela apresentação, a pessoa vem até mim e fala,
nossa, foi super legal, gostei muito disso, daquilo, e até detalhar algum ponto. Por que eu estou te falando isso? As pessoas, elas prestam atenção de forma diferente. Existem pessoas que gostam de, por exemplo, enquanto eu estou falando, a pessoa está ali desenhando, ou ela está escrevendo, ou ela está simplesmente com o olho baixo e não necessariamente ela não está prestando atenção. Minha dica, assim, matadora, não se concentre nesta pessoa. Procure olhar para as pessoas que estão ali prestando atenção no que você está dizendo e que estão conectadas com você e escaneando a sala toda. Olha aqui na frente, lá no fundo, no outro fundo, no meio, daí ali no canto, no outro canto. O olhar engaja demais as pessoas e o olhar tem que partir do apresentador. Essa dica também vale quando a gente está no ambiente corporativo e essa plateia em questão é o board da empresa. Principalmente, quando você está falando para o board, você precisa olhar para todas as pessoas que estão ali. Inclusive, eu tive um cliente que pediu para eu ajudar a preparar uma apresentação semana passada, ou retrasada, e ele comentou comigo que o CEO da empresa não costuma olhar a apresentação, ele fica abaixado, olhando para baixo, e que isso era uma situação que incomodava. Mas que o cara era super bom, ele era um excelente líder, então o que ele queria fazer, a pessoa que pediu para eu ajudar, queria fazer uma apresentação matadora para poder chamar a atenção do CEO. E mesmo assim, ele chamou a atenção, foi super bem, mas mesmo assim o CEO não é uma pessoa que gosta de olhar. Mas a gente, quando está falando, não importa se é 5 ou 10, tem que olhar. Sabe uma coisa que acontece muito? Deve ter acontecido com você, Amanda, ou com qualquer um de vocês. Tá naquela rodinha de amigo e a pessoa tá na rodinha, só olha para um amigo e não olha para os outros que estão na rodinha. É muito desconfortável para quem está no restante da rodinha. Não é? É isso Demais. Que a gente precisa evitar. Isso também serviria, por exemplo, como uma forma de fazer uma autoapresentação. Que é aqui uma das perguntas do Rogério. Ele queria saber qual seria a melhor forma de fazer uma autoapresentação. Tem duas respostas para a sua pergunta. Quando você vai começar a apresentação e você fala quem você é, eu não fiz isso aqui, por exemplo, porque vocês já têm meu currículo ali e a gente estava um tiquinho atrasada, assim, na hora de... Não, tudo bem. Na hora de começar, eu nem falei nada sobre isso, mas quando eu faço uma apresentação e eu falo, destaco 2 ou 3 pontos e falo, olha, só para vocês conhecerem um pouco de quem eu sou, e eu destaco sempre pontos que estão relacionados ou ao tema da apresentação ou atendem o que as pessoas esperam escutar de mim. Eu sempre penso nessas duas coisas e eu falo brevemente, não me atenho e sigo. Essa é uma coisa. A outra coisa é você criar o que a gente chama de pitch, né? Elevator pitch, tem um monte de estratégia para fazer isso. É você ter diversas pequenas frases bem curtinhas que ao entrar no elevador, se alguém perguntar para você do térreo até o 10º andar, quem você é e o que você faz, você consegue responder nesse espaço de tempo que leva do térreo até o 10º andar, por exemplo. Ou você reza para ser um prédio de 50 andares para você poder falar mais tempo. Eu tenho a impressão que quando a gente faz uma autoapresentação, vai falar sobre nós mesmos, fazer aquele introduzir antes da nossa fala, quanto mais nós nos estendemos, menos as pessoas prestam atenção no que você fala depois, porque parece que perde o fio da meada, perde o engajamento com as pessoas, que na realidade não estão muito interessados, às vezes, em saber exatamente o que você é em profundidade. Não quer. Mas só quer ter certeza que você está apto a falar sobre aquilo e ouvir o que você está falando. E o que é que você tem de conteúdo para desenvolvê-lo, para ajudar aquela pessoa. É isso mesmo. Se a gente falar muito, a gente perde a plateia. Eu já assisti algumas apresentações em que a pessoa levou assim, uns 10 minutos falando sobre si mesma e foi um pouco enfadonho.
É muito ruim, é muito desagradável. A pessoa, hoje mesmo eu fui num evento que era a manhã toda e que tiveram várias apresentações. E até na hora que terminou, eu fui no banheiro fazer xixi e estava pensando, eu falei, nossa, quantos exemplos para a aula de hoje à noite. Do que não fazer. Do que não fazer, do que não fazer. Então vamos seguir aqui. Quando a gente determinou a plateia, vamos pensar, a gente tem um primeiro passo. Para esta plateia, qual é a mensagem que eu vou preparar para ela? Então, qual é a mensagem que eu preparo para vocês? Exemplo é muito bom, enriquece. Por isso que eu trago exemplo. E eu não gosto de expor ninguém. Então, costumo falar que são coisas que eu convivi, que eu tive oportunidade de experienciar, ou coisas que alguém que eu conheço experienciou e que eu não exponha a nenhuma pessoa, né? Sempre tomar isso é um cuidado que a gente tem que ter em apresentação. Por exemplo, tem gente que fala, então, olha, conforme a outra pessoa falou, eu vou falar o contrário. Péssimo isso. Você pode até falar o contrário, mas você não precisa falar, a outra pessoa falou isso, eu vou falar aquilo. Hoje mesmo uma pessoa falou isso, aí, que fulano de tal não escute, mas eu sou contra a opinião do fulano de tal. Não pode fazer isso. Esquece o fulano de tal, vai lá e dá a sua opinião. Então a mensagem, o primeiro passo para montar a mensagem é fazer um brainstorming. O que é isso? É pegar ou papel, ou notebook, ou caderno, ou lousa, ou post-it, a forma que você gosta, ou um gravador, ou celular, o que você quiser. Um smartphone, né? E eu parei porque eu vi aqui, eu salvei o tempo da apresentação e não salvou, que engraçado. Talvez eu não tenha salvo, sei lá. Isso, por exemplo, que eu fiz aqui é uma coisa que não pode acontecer numa apresentação. Você olhar, embora tenha até aquele negócio que a letra, a gente não lê a letra toda, mas eu olhei e eu até travei. Então, fazer o brainstorming é muito importante. Quando eu tenho 1 hora de apresentação, que é o caso agora, eu demoro muito mais tempo para preparar a apresentação do que se eu tiver 1, 2, 3 dias de apresentação. Porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar aquela mensagem, que é um monte de coisa, num conteúdo que seja muito bom para atender quem vai me ouvir nesta hora. Ela tem que ser produtiva. Então, eu tenho todo o brainstorming e daí eu vou limpando e eu limpo como? Eu limpo a partir da ideia principal que eu tenho. E daí o próximo passo qual é? Eu preparo um esboço dessa apresentação e daí eu ensaio para ver, será que está tudo ali que eu quero falar? Será que todo o movimento está feito? E aí eu vou pensar, a partir do tempo de apresentação que eu tenho, o que é que eu tenho que manter e o que é que eu tenho que tirar. Isso é muito, muito importante. Então, a mensagem, ela é selecionada a partir da plateia e, às vezes, no próprio convite que você recebe. Por exemplo, você vem falar sobre apresentações que
Você volta então. Oi, pessoal. Perdão, a gente teve um probleminha técnico com a bateria da câmera, mas estamos de volta falando sobre a mensagem e como ela é importante, a construção da mensagem para as nossas apresentações. Juliana, nisso a gente tem a pergunta, deixa eu ver aqui se eu acho, da Ana Paula. Ela pergunta, e como fazer uma apresentação que prenda a atenção do ouvinte? O adulto aprende de uma forma diferente do que a criança. Eu vou considerar que a gente está falando de apresentações que são para adultos. Então, o que é importante você fazer? Se você for falar para adulto, você precisa mudar e diversificar o estímulo. Aqui, a gente tem a diversificação do estímulo, está na câmera. Tá, no fato de eu falar com a Amanda e ter a tela que vai trocando e o meu gesto e a interação com vocês. O adulto, ele aprende com estímulos diferentes e o adulto gosta muito de fazer. A apresentação que você não põe vídeo, que você não muda a letra de texto, que você não diversifica. Vocês podem ver que na minha apresentação eu pus agora essa imagem que está, por exemplo, ela é preto e branco. Eu vou voltar à imagem anterior, ela não tem texto. E olha a outra, tá com um colorido, tá vendo? Isso eu fiz pouco porque o foco principal sou eu e a Amanda aqui. Mas quando eu vou fazer uma apresentação, eu ponho uma tela, só uma imagem e falo sobre aquela imagem. Depois eu ponho uma palavra ou uns tópicos, ou eu ponho uma citação. Eu ponho pouco estímulo no PowerPoint, porque eu vou falar disso nas apresentações, a hora que eu for falar disso, vocês lembram que eu já falei. Então a gente chama a atenção do adulto dessa forma. Uma outra forma de chamar a atenção do adulto é variar tom de voz e velocidade de fala. Então, às vezes, se vocês prestem atenção, eu às vezes falo mais rápido, falo mais devagar, eu faço uma entonação variada, eu falo mais firme ou eu falo mais suave. Então isso faz com que a gente mantenha as pessoas mantenham a atenção. E nós olharmos quando estamos apresentando para as pessoas, isso também conecta. Então, a gente pode dizer que o Antônio pergunta, voltando à história de uma apresentação para um board de uma empresa, isso seriam técnicas para se prender a atenção dos ouvintes que não apresentam uma certa cortesia com quem está falando. Por exemplo, ele diz aqui, a plateia está atendendo o celular, levanta, sai, volta. Falta de cortesia, né, com o apresentador. Ele gostaria de saber assim, como polidamente chamar a atenção, prender a atenção dessas pessoas e não sem parecer que ele está sendo talvez não muito cortês com a plateia para quem ele está tentando vender. Antônio, é super boa a sua pergunta. Falando do ambiente corporativo, eu tenho notado que uma coisa que eu tenho tido muitos clientes, inclusive, que me pedem dica disso, amigos, pessoas que o tempo todo estão me falando essa mesma pergunta que você me fez. Eu não te conheço, então eu vou falar duas possibilidades. Uma, geralmente quando a gente faz apresentação para o board, a gente tem muitas telas com números, indicadores. Então, quando você tiver que fazer uma apresentação que tem um gráfico, uma pizza, em vez de você detalhar toda a apresentação, você fala só o ponto mais importante daquela tela que você está apresentando e já vai, com muitas aspas, eu costumo falar assim com o pé no peito. Tipo, em vez de você ficar introduzindo o assunto, você fala direto a mensagem principal daquela tela que você está apresentando. E depois você explica brevemente. Porque se você der toda a informação, a pessoa desinteressa e não faz pergunta. Se você der a informação principal e falar um tópico, as pessoas geralmente, principalmente o board, quer mais informação. Então você inverte o posicionamento. O Antônio tem mais uma pergunta. Ele pergunta como acelerar a curva de aprendizagem quanto à presença de palco.
a mesma coisa. Se você ficar falando muito tempo de um tema, você perde a turma. E se você falar pouco e puser para fazer, as pesquisas indicam que quando o adulto está fazendo alguma coisa, então fazer uma dinâmica de grupo, fazer uma atividade em que as pessoas tenham que trabalhar com um curto espaço de tempo, elas ficam mais comprometidas e acabam engajando melhor. Nisso a gente tem a pergunta do Alexandre, que fala sobre o lado comportamental, por exemplo, a empatia. Como administrar nas apresentações? Se você, eu vou passar para o próximo, porque tem a ver com isso. Uma forma, tem essas perguntas todas, uma forma de engajar as pessoas é contando histórias. As histórias, elas emocionam, elas ativam diversas partes do cérebro. E se a gente ficar falando a mesma mensagem, a gente trabalha só com uma área do cérebro das pessoas. Então, contar história faz esse movimento. Inclusive acelera a curva de aprendizagem. Quando a gente está dentro da empresa, muitas vezes não dá para contar a história. Então, a gente aí usa essas estratégias que eu usei. E você pode repetir a pergunta? Porque eu tinha tido uma outra... Sim, sobre o lado comportamental. Como Então, administrar isso nas apresentações? É muito importante a voz que a gente usa. Se eu chegar para vocês e falar boa noite, e se eu chegar para vocês e falar boa noite, é totalmente diferente. Então, eu engajo, eu sou melhor se eu usar uma voz mais suave e mais musical, não ficar cantando e nananã, nananã, nananã. Não assim, mas se eu tiver uma voz que faz com que as pessoas não se sintam tomando bronca, uma voz que não tem um tom agressivo, um tom mais... vozes com um tom mais suave, né? E aí tem uma outra questão, alinhadas com a mensagem que eu vou passar. Porque se eu tiver uma voz muito suave, quando eu quero energizar o grupo, eu quero, por exemplo, numa reunião de vendas, vamos lá, eu tenho que ter esse movimento, vamos lá, vamos vender. Então, é diferente. A minha voz, ela vai compor a mensagem, a transmissão da mensagem, e mais o storytelling, eu emociono mais a plateia, que eu acho que é isso que ele está querendo saber. Acho que sim. Se não for, por favor, Alexandre, mande a pergunta aqui pra gente de novo. Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Não, por enquanto não. Tá. E a nossa enquete? Nossa enquete, nós temos 12 votos. Olha, gente, vocês estão aqui em número de mais de 20, tá faltando umas 6 pessoas votarem, hein? Mais ou menos. Vamos lá. Ainda assim, nós estamos com o número de pessoas com medo de falar em público maior, 67% dos votantes. Combinado, vamos seguir. Então, eu sei qual é a plateia, só para resgatar. Isso é uma coisa boa, a gente ir amarrando. Vocês precisam me avisar do tempo também. Temos 20 minutos. Ave Maria. Um pouquinho mais. É, porque começamos atrasados. Começamos atrasados, a câmera acabou a bateria. Temos assim uma meia hora. Mais uma meia horinha. Então, vamos lá. Eu tenho a mensagem, eu sei a plateia, trabalhei na mensagem, daí eu vou montar os slides. Os slides não devem brilhar mais do que vocês. Eles são um pano de fundo. E, na verdade, eles têm que servir a vocês. Os slides, para mim, eles servem para 2 motivos. Vocês terem um tópico para vocês fixarem o que eu estou falando. E 2, quando eu olho, eu lembro o que eu tenho que ir falando. E aí, quando eu monto slide, não nessa condição aqui, que é uma condição de ensino e aprendizagem por meio de um webinar, aqui eu usei mais palavras e mais texto. Mas eu costumo colocar uma imagem e às vezes uma palavra ou 2 palavras, porque eu costumo, como eu ensaio muito antes, e eu sei qual é a mensagem, qual é o público-alvo, eu às vezes percebo que eu estou perdendo a plateia
eu mudo, eu incluo alguma coisa, ou alguém faz uma pergunta, eu vou na resposta da pessoa e daí eu vou redirecionando. Então, o slide, para mim, ele serve só para enfeitar e para ter um estímulo a mais para aquela pessoa que está me assistindo, né? Então, é por isso. Cada slide tem que transmitir uma ideia. E a ideia, ela é uma ideia, mas ela tem uma frase, ou 2 ou 3 frases naquele slide. Não pode ser muito. Ele tem que também transmitir a mesma mensagem que eu estou falando. Não pode ser uma outra coisa. Então, eu coloco um slide aqui, por exemplo, o slide anterior, que é o cérebro, e começo a falar de como montar slide. Uma coisa não combina com a outra, por exemplo, né? E aí o design, eu estou usando hoje o design da Casa Educação, do webinar, da Harvard Business Review, que é específico. E isso também, a hora que eu monto minha apresentação, eu estou pensando qual é o padrão, qual a expectativa que vocês têm. Eu sei que a HBR é uma revista super bacana, eu sei que a Casa Educação tem um padrão de qualidade elevado. Então, a hora que eu vou montar, eu estou atendendo ao convite que eles me fizeram de estar aqui e também estou atendendo a HBR, ao material que a Nancy produziu e a vocês, e trago a minha experiência para isso. Sem perguntas? O Antônio pergunta se existe algum curso prático onde se possa treinar e aprimorar essas técnicas que você está falando aqui pra gente hoje. Vai ter, né? Vai ter? Olha, Em gente, maio. tô sabendo em primeira mão que eu estou um pouco desatualizada. A gente vai ter um curso aqui em maio, um final de semana em maio, que a gente vai praticar e vai fazer, vai ter. Viu, Antônio? E é certificado pela Casa Educação, como você colocou aqui. Em maio, então, já deve estar no site, já para as inscrições abertas, então vocês devem correr, porque as vagas não devem ser muitas. Não são, porque tem prática, não dá para fazer muito, porque tem apresentação, tem tudo, a gente faz bastante coisa, é bem legal, é um sábado e um domingo, acho que é 19 de maio. Vou pegar aqui a data para vocês e já coloco o link. Podemos seguir. Seguindo. Tenho a mensagem, taranana, e chegamos no dia da apresentação. Para que a apresentação dê certo, a gente tem que fazer o quê? Falar a verdade. A gente só consegue falar a verdade se a gente treinou muito e se a gente acredita naquilo. Eu tenho notado e tenho, inclusive, questionado muito, não em público, porque eu não sou indelicada, mas essas questões das pessoas que não falam a verdade. O brasileiro de forma especial e o mundo de forma geral está precisando de verdade. Então, eu já sei que alguém pode ser que vá, não é essa? Não é essa. Eu vou pegar outra. É apresentações que convencem, apresentações acho que é isso, o que funcionam. As pessoas, elas querem a verdade. E às vezes a apresentação, principalmente quando a gente está numa reunião dentro de uma empresa para o board, acho que é o Antônio que perguntou de empresa. Sim. Às vezes a gente não tem uma notícia boa, os indicadores não são bons. Então a gente tem que levar a verdade com segurança. Então se eu vou dar uma notícia ruim, eu não vou falar notícia ruim, olha, eu tenho uma notícia muito ruim para dar. Não. Eu vou me ater aos fatos. Os indicadores são esses. A hora que a pessoa, o board vê, vai saber que não é bom. Então, como sugestão, já a hora que apresenta uma informação ruim, apresentar uma solução. Eu geralmente faço isso. Quando eu tenho que falar uma coisa que não é boa, eu falo o que não é bom e falo, olha, mas para resolver isso tem essa saída que me ocorre agora. Então, não dá para mentir. Quem fala em público mentira é pega. A pessoa sente que não tem autenticidade e aí ela, por exemplo, compra um curso, vai lá, assiste seu curso uma vez só. E aí a sua marca está para sempre suja. Você precisa tomar cuidado com isso. Isso é muito importante. A Daniele pergunta aqui como contornar situações
em que alguém faz uma pergunta que você não sabe responder. Ou quando expressam uma opinião totalmente contrária que você está defendendo. Já me aconteceu as duas coisas. Não é confortável. Daniele. As duas coisas já me aconteceram. É saia justa. Boa sua pergunta. Eu vou responder porque eu tenho as duas respostas. Quando eu não sei a resposta, eu falo para a pessoa, olha, sobre este tema que você está me perguntando, o que eu sei é ABC. Vamos combinar que você no final da apresentação, você está com o meu e-mail, você me manda um e-mail ou a hora que terminar a gente conversa um pouco mais e eu pesquiso e dou a resposta depois, você me dá seu e-mail e eu faço isso de fato. Se alguém me pergunta uma coisa que eu não sei, eu falo, eu sei isto, não sei tudo, ou eu não sei essa resposta, mas eu sei onde tem a resposta para te dar, me dá seu e-mail que eu te respondo e eu de fato respondo, porque é meu nome. E se eu estou falando que tem que falar a verdade, eu prefiro falar a verdade e depois ir atrás da informação do que não dar a informação. Isso é uma coisa. Quando a pessoa tem opinião contrária, eu acolho a opinião e aí eu presto atenção se a pessoa está usando um tom de voz agressivo ou não. Se a pessoa está usando um tom de voz que é agressivo, eu acolho e falo, puxa, é muito bom ter um outro ponto de vista. De fato, algumas pessoas têm essa linha. A gente pode, vamos pensar em uma próxima vez, uma próxima fala que a gente venha falar junto. Vamos combinar, vamos falar depois da apresentação para a gente falar. Quero muito discutir esse tema numa outra oportunidade. Se tem um organizador, eu já trago o organizador junto. Olha, vamos organizar uma fala, vamos fazer tal, porque eu seguro, eu contenho mesmo e eu passo por muitas situações. Eu tenho um trabalho voluntário e no meu trabalho voluntário é um trabalho que eu lido com refugiados e eu sofro às vezes agressões por conta de xenofobia. Não vou aprofundar esse tema porque não tem a ver, mas quando as pessoas vêm com opiniões contrárias, elas são muito agressivas e geralmente eu acolho. Eu não acho que é meu, então eu não me envolvo emocionalmente. Acho que aí está a grande questão, não se envolver emocionalmente. Se eu estou com a apresentação muito bem preparada, eu faço isso. Se eu percebo que é uma situação que é mais agressiva do que isso que eu estou te falando, eu já falo, ótimo ponto de vista, vou seguir a apresentação, se tivermos tempo no final, eu te convido a vir aqui falar comigo e a gente discutir sobre esse assunto, porque eu acho que vai ser rico. E encerro e sigo. Vamos seguir. Não dou chance nem para a pessoa me responder. Quando não tem tom agressivo, eu faço a mesma coisa que eu fiz, mas eu também uso uma voz mais suave. Eu falo, nossa, super legal o seu ponto de vista, gostei, não tinha me ocorrido isso. Nossa, olha pessoal, que legal que ela está trazendo ou que ele está trazendo. Vamos pensar sobre isso mais com profundidade e tal, e sigo e toco o barco. Não fico muito tempo, não dou muita margem. E já me aconteceu, inclusive, da pessoa falar palavrão para mim e eu não me ative. Mas eu não me ative porque eu estava com a apresentação bem preparada. Eu sabia qual era meu objetivo, eu sabia que meu objetivo não era falar sobre aquele tema. Muito bem. O Antônio pergunta aqui, ele disse que há apresentadores que têm um dom da oratória e do encantamento. É possível se tornar um showman a ponto de fazer uma palestra quase um espetáculo? E ele quer saber mais pensando no mundo corporativo. É possível. É possível. Não é rápido e não é fácil, porque tem duas questões. Uma, você vai precisar ir fazendo a transição aos poucos. Se você tem um padrão e você muda totalmente o padrão meio fora de contexto, as pessoas vão estranhar. E esse é o outro motivo. Quando você tem um padrão quando você se comunica sempre da mesma forma, se você muda,
as pessoas demoram para aceitar essa mudança, elas querem manter você naquele caminho que elas já conhecem, porque daí você passa a ter uma atitude desconhecida. Lembra que até tem a ver com o medo do desconhecido das pessoas. Opa, quem que é esse Antônio que está dando esse show agora? Por que ele está fazendo isso? Então, você tem que analisar como que você vai fazer essa mudança. Vou seguindo aqui na apresentação. É muito importante a gente conhecer o espaço físico e os recursos. Eu tenho que saber, eu sabia já. Na verdade, como eu já vim fazer um outro webinar no ano passado, eu sabia como que era aqui. Tudo, tem várias salas, mas eu, por uma coincidência, estou sentada na mesma cadeira que da outra vez. Então, eu já sabia tudo, já fiz foto, já tudo que podia. Então, eu já sabia. E eu procuro chegar antes. Então, eu vou fazer uma apresentação na quarta-feira, que é das 9h30 da manhã até 12h30, são 3 horas. Já está pronta desde a semana passada, já está ensaiada, já sei todas as dinâmicas que eu vou usar, os vídeos que eu vou passar, sei quem é o público-alvo, já vi foto porque esse público já está em treinamento hoje. Eu vou chegar, em vez de chegar às 9h20, eu vou chegar às 8h30. Por quê? Porque eu sei tudo isso, mas dá de na hora acontecer uma coisa imprevista. Não vou poder me expor. Eu não gosto, eu gosto de que dê certo. Então, eu me organizo bastante para que isso não aconteça. Evidentemente, já aconteceu comigo, às vezes a gente se prepara, se organiza tal e dá alguma zica que dá errado, fazer o quê? É normal, acontece e a gente tem que lidar com isso, não pode desestruturar. Controle emocional é fundamental. E aí eu quero aproveitar para falar para vocês, eu até citei isso na outra vez que eu falei sobre esse assunto, o nosso corpo fala. Se eu estou fazendo uma apresentação e o meu corpo está dizendo que eu não estou confortável, isso vai ser percebido. Tem uma neurocientista chamada Amy Cuddy, A-M-Y-C-U-D-D-Y, ela tem um TED. Ela fala sobre um TED, isso. Body Language. A Amanda vai com esse mesmo. Ela fala que a gente tem que fazer um negócio que tem dado muito resultado. Até da última vez que eu vim, eu nem falei com tanta ênfase assim. ênfase é uma coisa assim, a gente usa ênfase quando a gente quer realçar alguma coisa. E isso engaja a plateia. Quando você for fazer uma apresentação, for falar em público, vai no banheiro e faz a posição do seu super-herói favorito 5 minutos. Vamos fazer. Pensa aí, quem que é seu super-herói favorito? Eu já ouvi falar dessa pose. Chama Power Pose. Que eles falam, a pose da Mulher Maravilha na frente do espelho. Isso. Voltado para mulheres, aquela que você põe as mãos aqui na cintura, se olha com o queixo erguido na frente do espelho para elevar a sua autoconfiança, autoestima, né? É isso mesmo. É tão importante isso que uma professora na Inglaterra tem uma reportagem da BBC, mas ela não tem em português, só tem em inglês, não tem legenda. A professora pegou as crianças de 8, 9 anos, antes da prova que as crianças têm que fazer, ela manda todas as crianças ficarem em pé do lado da cadeira delas e fazer a posição do herói preferido. Inspira, expira, inspira, expira. A nota das crianças começou a melhorar por conta disso. Olha isso, começou a melhorar por conta de fazer a Power Pose. E eu tenho usado isso, eu aqui hoje cheguei, eu fiz, na verdade, como eu faço isso sempre, eu não fiz a posição de super-herói. Eu estava aqui sentada, eu fiz isso aqui, fiz uma meditação, inspirei lembrando de como eu faço. E eu tenho um super-herói favorito que por um acaso é homem, não é mulher, que é o Homem de Ferro. E era o caso até da gente fazer uma outra enquete, né? Vou montar a enquete aqui. Qual é o seu super-herói favorito? Isso. Quem quiser compartilhar, é super legal a gente pensar no super-herói favorito. E eu fiz um curso esse final de semana que também eles perguntaram do super-herói favorito, mas era para ver outras questões, não era
para falar sobre isso. Então, o nosso corpo, do ponto de vista de neurociência, se eu faço a posição de super-herói, e tem várias posições de super-herói favorito, né? Tem gente que faz assim, 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 enfim, escolhe e faz, dá resultado. É neurociências, não é achismo, tem bastante pesquisa científica por trás dessa situação, né? Eu não sei se eles vão conseguir interagir, mas eu vou colocando algumas opções aqui para vocês, tá bom? Tem Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Super-Homem, Batman. Tá bom esses. Agora, vamos por Capitã Marvel, que acabou de estrear o filme. E daí a gente, depois que fez a apresentação, nós precisamos avaliar o impacto dessa apresentação. Então, qual que é o impacto? Como que a gente avalia? Tem duas coisas. Uma, a gente faz uma avaliação pós-apresentação que geralmente ou ela é feita por papel na hora, ou por aplicativo, ou por um e-mail que é enviado depois da apresentação. É importante quando vocês forem nas apresentações, vocês responderem, porque o apresentador recebe essa avaliação e ele acaba se beneficiando e se desenvolvendo. E vocês, quando receberem os resultados, eu tenho certeza, porque todo mundo faz isso, 100 pessoas assistiram, 99 gostaram. Vocês vão se preocupar com aquele um que não gostou. Não tem problema. Por que aquele um não gostou? Trabalha naquilo, melhora aquilo para que 100 gostem. Nunca vai ter 100 que vão gostar, sempre vai ter um que não vai gostar. Beleza, pega o que ele não gostou ou o que ela não gostou e usa para o seu desenvolvimento pessoal, faz parte, né? E a outra coisa, quando a gente avalia o impacto, a gente também consegue, à medida em que a gente trabalha, a gente consegue escolher o que a gente divulga de ideia na rede social, a gente consegue permitir um acesso melhor às pessoas nas apresentações, a gente facilita a interação. Então, é muito benéfica essa avaliação do impacto e eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Porque a hora que vocês fazem isso, vocês se desenvolvem, né? E claro, quando eu estou com a apresentação bem preparada e tudo mais, o impacto, o resultado é melhor, né? Você tem o nome da... Eles estão pedindo mesmo que seja em inglês, a reportagem que fala sobre as crianças, a professora e as crianças. Vocês estão... isso aí eu não tenho. Mas eu vou tentar buscar aqui, gente. Se eu conseguir achar, eu envio para vocês. É bbc.com em English Teacher Power Pose Children. Acho que aí você consegue. Foi um cliente meu que me mandou. Vê se tem vídeo. Sim. Que tá com T ali. Você já Isso corrigiu. Isso, é esse mesmo. Esse mesmo, né? É esse mesmo. Olha, já achou. Ó, essa Amanda, ele... Obrigada, Amanda. Imagina. E, bom... não sei, a gente já está no finalmente e eu gostaria de abrir para perguntas. Temos duas perguntas. Vamos lá, pode ter mais. Na verdade, até. é uma, por enquanto. O Antônio, ele queria saber sobre o curso que nós vamos ter agora em maio na Casa Educação, que eu já mandei o link para vocês, está no chat. Ele queria saber se neste curso ele teria a oportunidade de explorar a necessidade dele de aprender a falar em público, que é mais voltado para o ambiente corporativo, sem que ele iniba ou invada o espaço dos demais participantes do curso. Tem. O curso está montado com atividade prática, individual ou coletiva, porque eu não posso expor quem não quer se expor. E cada um vai ter ali um tempinho para preparar. Nós vamos fazer o processo de preparação. Até se você for fazer o curso e tiver uma apresentação que você queira preparar, você pega os dados aqui das informações que você precisa e traz e a gente consegue fazer. A minha ideia
é fazer uma construção prática e ter uma apresentaçãozinha de 1, 2 minutos, nem que seja 1 ou 2 slides só para a gente treinar. Vai ter e não vai impedir. Na verdade, quanto mais diversidade a gente tiver e diversidade de estilos de apresentação e de necessidades, mais rico vai ser. Vem junto, vem comigo, eu vou gostar. Eu não vou fazer ninguém fazer nada que não goste. É para vencer o medo, é para fazer uma apresentação boa, para brilhar. Eu adoro ajudar as pessoas a brilharem, a crescer. Vou fazer a prévia. Como a gente não tem mais nenhuma pergunta por enquanto, eu vou passar o encerramento da nossa primeira enquete sobre tenho medo de falar em público. Nós tivemos 14 votos. 57% deles diz que sim e 43% deles diz que não. Eu não sei cadê o resto dessas 20 pessoas, mas tudo bem. E sabe uma coisa que eu queria comentar? O medo de falar em público é o maior medo da humanidade. É maior do que o medo da morte. Sério? Sério, seríssimo. Só teve uma época em que não foi, que foi quando teve em 2001 um ataque às Torres Gêmeas, que daí o medo de terrorismo ficou maior, mas foi por um curto espaço de tempo. As pessoas normalmente têm medo de se expor à frente dos outros, seria isso? É isso, mas na verdade as pessoas querem ser gostadas. Você quer que eu goste de você e eu quero que você goste de mim. Certo. E aí eu tô ali em público, eu não tenho controle sobre o sentimento do outro. E Você não tem como controlar a reação de todos na plateia. Mesmo que a maioria da plateia esteja gostando, se tiver um que você identificou que não gostou, já abala sua autoconfiança ali, não é isso, mesmo? eu ignoro um que eu acho que não gostei e falo para os 99 que eu acho que gostaram. O que não gostou, muitas vezes ele gostou, é só um jeito de demonstrar diferente. Porque também isso é uma coisa importante de vocês lembrarem. Quando vocês estão ali fazendo a apresentação, cada ser humano que está do outro lado é único e é diferente. Então, ele não vai ter a mesma demonstração de atenção a você que você tem. Aceita que é melhor. Cada um tem atenção de um jeito. Então, eu acho que vocês não têm mais perguntas. Porque e a outra enquete do super-herói que a gente também quer saber? A outra enquete nós tivemos, vou encerrar agora. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Beleza. Neste webinar. Nós tivemos 12 votos e tivemos um empate entre a Mulher Maravilha e o Superman. Olha só! Tivemos 0 votos para a Capitã Marvel, 8% com o Homem de Ferro, 33% Mulher Maravilha, 25% com o Homem de Ferro, de novo, acho que eu coloquei 2 vezes. E o 33% então o Homem de Ferro Superman. ganhou. O Homem de Ferro superou. Gente, eu tô sem óculos e eu acho que escrevi 2 vezes aqui. Me desculpem, é a primeira vez que eu uso a ferramenta da enquete num webinar ao vivo aqui apresentando. Nossa, desculpa, hein, Amanda? Imagina, eu adoro um desafio. Só que às vezes sai um pouquinho fora do controle. Não sei se alguém tem mais perguntas, senão a gente já está no nosso horário, né? E o Antônio disse que o super-herói favorito dele é o Clint Eastwood. Olha, você foi fundo. Foi fundo, foi uma escolha Antônio, perfeita. você deve ser uma pessoa que gosta de ler livro também. Porque o Clint Eastwood, ele é bem profundo, né? Muito legal, muito obrigada. E o Alexandre, é a última pergunta, ele quer saber como nos preparamos para uma apresentação no webinar. Ai, Alexandre, 48 eu segundos. vou te falar, é muito difícil, porque falar para a câmera é muito complexo, porque a gente tem os mesmos desejos de ser aceito. Eu tenho tido desafio e foi engraçado porque esse ano eu falei, eu vou começar a falar mais para a câmera e praticamente toda semana eu tenho que falar em câmeras diferentes e com objetivos diferentes, é sempre um desafio. Eu faço o exercício da Power Pose, que eu não faço do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro faz assim, eu não quero ninguém contra mim, eu faço da Mulher Maravilha, que também serve para o Super-Homem, que é que ela já tem bastante significado. Eu me preparo muito para falar, e a hora que eu sento aqui, que eu vou falar na câmera, eu me jogo, eu falo exatamente o que eu faço exatamente o que eu escrevi aí. Não adianta.
tá aqui. O comecinho vai mais difícil. Ainda aqui na Casa Educação a gente tem o prazer de ter alguém como a Amanda do lado, que eu posso olhar para ela, que é ser humano. E tem aqui atrás das câmeras 2 pessoas, 2 lindos rapazes Nosso suporte técnico. estão ajudando, que também eu olho para eles de vez em quando, que daí eu falo, tem gente atrás das câmeras. Eu vou usando recursos que me dão força. Cada um tem que achar os seus recursos. E vai fazendo. A mesma coisa para stories, para YouTube, tudo isso. Fiz 3 vídeos que ficaram horríveis, mas estão lá. Eu tenho mais 2 que não estão bons, mas eu vou publicar os 2. Estou só criando coragem e estou indo atrás. É um processo que a gente não tem como não fazer. E é uma prática também. Quanto mais a gente faz, mais a gente sabe onde precisa acertar, né? Isso, mas essa condição de ter assim alguém do lado, ter o suporte, de estar na Casa Educação com o HBR bancando junto, é uma situação que dá mais segurança, mais conforto do que eu falar sozinha por mim aí e tal. Então, gente, eu acho que é isso. Vamos encerrar o nosso webinar por hoje. Peço perdão mais uma vez pelo nosso pequeno atraso no começo do webinar, foi por minha conta. Agradeço a participação de vocês. E não se esqueçam, tem um curso agora na segunda quinzena de maio, com a professora Juliana, sobre falar em público. E corram, que as vagas são poucas. Se você não se inscreveu, se inscreva se você quer aprender um pouquinho mais, numa interação mais pessoal e ao vivo. Eu vou ficar mais feliz de estar ao vivo. Muito obrigada pelas perguntas, por terem topado participar da enquete. Obrigada a você também, Amanda, por topar o desafio. Imagina, para mim é sempre uma excelente oportunidade de aprendizagem. Então, estou muito feliz. Prazer, muito legal. Foi meu. Então é isso, isso gente. Aí. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.